Deus já nos entregou muito até aqui, através dessa celebração. Mas existe mais, e Ele quer nos mostrar isso através da pregação de Sua palavra. Nesse momento, convido você a abrir seu coração para receber tudo o que Deus quer revelar para a sua vida. Para você acompanhar a mensagem e versículos bíblicos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store, e encontre esse esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo especialmente preparado para você. E depois de ouvir, compartilhe com mais alguém o link dessa palavra. É isso aí, então essa tarde nós vamos trabalhar algo da palavra de Deus. Meu nome é Vivian, eu sou uma das pastoras aqui da Igreja da Cidade. Vai ser uma alegria, uma honra poder então partilhar a palavra do Senhor com você. Quantos aqui têm crianças dentro de casa, bem pertinho? Sejam netos, filhos, sobrinhos, levante sua mão. Isso, pode abaixar. Quantos aqui conhecem uma criança, convivem com uma criança? Levante a mão. Então, essa mensagem é para você nessa tarde. Porque hoje nós vamos falar algo que é muito importante, não só para a igreja, para a sociedade, mas para o reino, mas para o nosso Deus. Agentes de amor e cuidado para as nossas crianças. Nós somos este agente de amor e cuidado para as nossas crianças. Há um movimento de Deus a partir das crianças. Eu e Fabiano, não sei se você sabe, mas durante 10 anos nós cuidamos do Ministério com Crianças, desde 2001 até quase 2010. E nós tínhamos um carinho muito grande, e ali foi uma grande escola. E até hoje eu estou extremamente apaixonada, o antigo Catavento, o que nós chamávamos de Lume Kids, e hoje o Ignição. Foi ali que aprendemos algumas coisas. Sabe por quê? Crianças trazem recados dos céus. Você pode dizer isso comigo? Diga comigo. Crianças trazem recados dos céus. Até hoje eu tenho essa... eu não sei se é um pensamento ou uma postura, mas eu amo pegar bebê, principalmente aquele recém-nascido, aquele que a gente vai visitar na maternidade, não mais hoje, né? Por causa até da nossa pandemia, mas a gente visitava muito. E a gente pega aquele bebê cheirando borracha, sabe bebê cheirando borrachinha assim? Aquela coisa nova. E aí você chega bem pertinho, e eu chegava bem pertinho dele, olhava para os olhos dele, e eu perguntava, qual é o recado de Deus para nós? Porque as crianças estão chegando do céu. As crianças vêm do coração de Deus. E mesmo que elas não venham a nascer, mesmo que você não consiga conviver com elas por N motivos, a partir do momento que elas foram concebidas, elas trazem recados do céu. Por isso que nós vamos ver aqui várias passagens falando que Jesus disse, deixem vir a mim, de tais é o reino. Olha para a criança, seja como ela. Então, se a criança tem uma importância tão grande para Jesus, porque elas trazem sim recados dos céus, nós, como agentes adultos do Senhor, precisamos preservá-las. Precisamos cuidar, precisamos dizer, você é importante. E eu quero que você comece a entender e a olhar ao seu redor, porque Deus está mandando recados dele através de crianças para você. Porque o Espírito seria derramado e nos últimos dias crianças iriam profetizar. Queridos, deixa eu dizer, quando às vezes você está diante de um adulto e você fala assim, qual o seu sonho? O que você pensa em ser? O adulto já passou tantas coisas, ele é tão machucado, ele é tão ferido, ele é tão contaminado, e ele diz, não sei. Ele tem pensamentos ruins, porque o seu coração já está tão contaminado de pecado, ele quase não sonha. E ele tem uma tendência a ser negativista, pessimista. Agora vamos lá para uma criança. Gente, eu nunca peguei uma criança que quando eu perguntei o que você quer ser quando crescer, ela disse, eu quero ser bandido. Eu quero ser uma prostituta. Eu quero ser um mentiroso. Toda criança, quando você pergunta para ela o que ela quer ser, ela diz o quê?
astronauta, bombeiro, bailarina, professora. Crianças têm sonhos profundos e acreditam nisso. Crianças trazem recados dos céus. Por isso, como igreja, nós vamos levantar uma bandeira de proteção. Não à violência, não ao aborto, não ao abuso. Amém? Não à exploração. Você pode aplaudir, porque nós estamos levantando uma bandeira essa noite. E o nosso convite como igreja é dizer: junte-se a nós. Nós nos importamos. Igreja pensa além de si, além do seu, porque a criança de hoje, cuidada, amada, instruída, abençoada, será o adulto que mudará o mundo, que transformará o mundo. Aí você diz: Vivi, eu já passei dessa fase, né? Eu já nem tenho filhos pequenos, ou já sou bem crescidinho. Então, deixa a criança hoje se tornar o adulto que vai te abençoar amanhã. Queridos, eu falei, 10 anos a gente trabalhou no ministério. Então, eu tinha crianças lá com 10 anos. Hoje eu estou casando as crianças que eram do Ministério Infantil. Hoje as crianças do Ministério Infantil me abençoam, como uma querida aqui, a Juzinha Vieira. Era uma criança do ministério, que hoje está aqui na adoração e me abençoa. Então nós vamos sim, esta noite. Esse é o meu compromisso, esse é o seu compromisso com o Senhor. Eu quero ler Mateus 21, 18, que diz assim: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Então Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor. Os discípulos estavam: ei Jesus, manda essas crianças parar, porque a cena era as crianças adorando e dizendo e falando sobre Jesus, e os discípulos bem aborrecidos, chateados, rabugentos. Jesus, manda essas crianças pararem. E Jesus disse: como? Se é delas que vem o verdadeiro louvor. Quero ler o que diz um poeta, filósofo, cientista alemão: só é possível ensinar uma criança a amar amando-a. E se ela não aprender amor fora da igreja, ela vai aprender dentro da igreja. Se ela não conseguiu aprender com a sua família, ela vai aprender dentro da família da fé. Com você, comigo. Mesmo que nós não estejamos no Ministério Ignição. A nossa oração, a nossa contribuição. Há um movimento dessa igreja em prol das crianças. E eu quero que você conheça um pouquinho desse movimento na nossa comunidade local, na nossa sociedade e também na ação social dentro do Cidade Social. Assista esse vídeo comigo. Olá, meu nome é Felipe. Meu nome é Thalita. E nós lideramos o Ministério Ignição da Igreja da Cidade, aqui em São José dos Campos. Um ministério que atende exclusivamente crianças. E isso com todo o suporte e estrutura necessários para abençoá-las. Então nós temos um prédio exclusivo de mais de 1.100 metros quadrados construído e adaptado para elas. Currículos bíblicos desenvolvidos exclusivamente para elas e celebrações com louvor, teatro, oração, ministrações poderosas para o coração de cada criança. Não só isso, as faixas etárias são divididas por idade, pensando na segurança física e emocional. Então temos os bebezinhos de 2 a 3 anos, de 4 a 8 anos e de 9 a 12 anos, que também se estende na estrutura de células. E qualquer necessidade especial, temos o Ignição Plus. Além dos aconselhamentos para os papais e o preparo de cada voluntário que serve com segurança, equipados para abençoar as nossas crianças. Fora isso, temos as nossas atividades extra-celebrações, eventos sobre sexualidade, ferramentar os papais sobre o universo infanto-juvenil e um monte de outras atividades que o Ministério promove para a nossa comunidade. Esse é o Ministério Infantil da Igreja da Cidade, o Ignição. Olá, sou Oséias, sirvo no Nordeste Radiante. Estamos aqui em Quijingue, sertão da Bahia, onde temos desenvolvido alguns projetos e ações para levar cuidado e amor às nossas crianças. Estamos atualmente em 3 estados, Alagoas, Pernambuco e Bahia, onde temos diretamente trabalhado com ações para levar o amor de Jesus para os nossos pequenos.
Também desenvolvemos algumas ações através do esporte, das artes, da educação, com alguns projetos de educação mesmo básica para que as crianças recebam esperança e sonhos voltem a ser ativados no coração delas. Também pudemos realizar alguns impactos com a ajuda de voluntários de nossa igreja, em que pudemos atender as comunidades, povoados. Mais de 200 crianças diretamente foram impactadas e receberam presentes. Pudemos levar ali kits com brinquedos, mais de 200 brinquedos. Aproximadamente 70 famílias foram alcançadas através de alimentos, de uma palavra, um acompanhamento médico também qualificado. Então tudo isso para aproximar o coração de Jesus das nossas crianças, para que ele se aproxime ainda mais através do amor. Olá pessoal, meu nome é Silk. Eu estou aqui para falar para você um pouco das dinâmicas que a Igreja da Cidade, através da Cidade Social, atendem e assistem às nossas queridas crianças. Nós temos duas modalidades de atendimento, as pontuais, que acontecem em comunidades como essa que nós estamos aqui gravando o vídeo, na comunidade do Sapé, aqui na Zona Leste de São José dos Campos, onde nós distribuímos durante essas semanas de extremo frio 150 cobertores novos também aqui para as famílias e para as crianças dessa comunidade, assim também como em comunidades do extremo da Zona Sul. E a segunda modalidade é através de programas como o programa Família Saudável Integral, onde nós recebemos semanalmente dezenas de crianças que recebem palestras de atividades e dinâmicas lúdicas, onde princípios bíblicos são transmitidos para ela, podendo proporcionar a essas crianças o crescimento, não somente cognitivo, acadêmico, mas também espiritual. Aleluia. Você pode aplaudir o que o Senhor está fazendo entre nós? Aleluia. Talvez você não tinha noção do que o Senhor já está fazendo entre nós. E nós já somos agentes, de maneira direta ou indireta, no cuidado dessas crianças. Em outubro, os homens de honra estarão indo para Quijingue construir banheiros. Isso mesmo, banheiros. E dos motivos pelos quais isso será feito, além da questão sanitária, é porque o lugar onde eles faziam suas necessidades fisiológicas é no mato. E nessa ida, muitas crianças eram abusadas e estupradas. Bem aqui, no nosso país. Então este é um movimento para dizer em oração, em posicionamento, em ação, nós nos importamos e vamos fazer tudo que estiver às nossas mãos e possibilidades para mudar realidades. E é por isso que nós estamos aqui essa tarde. Então, enquanto eu estiver falando, algumas fotos do ministério vai estar passando aqui. E o que eu quero é que você veja, mais uma vez, trazer um texto para você entender como a palavra de Deus, agora no Antigo Testamento, ela entende esse movimento, desse poder, entre aspas, espiritual das crianças. Quando Jesus, nesse texto que eu li para vocês, em Mateus 21:16, o texto vai dizer, não sabe que delas vem o perfeito louvor? Jesus estava citando um texto em Salmos, capítulo 8, verso 2, que diz assim, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, vejam, dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários. Agora tem uma outra versão que eu gosto demais, que diz assim, da boca das crianças e dos recém-nascidos sai o perfeito louvor que silencia o vingador. Por isso que Satanás quer destruir os infantes. Foi assim no tempo de Moisés. Por que Moisés foi ficar lá no cestinho? Porque eles queriam destruir as crianças, matar as crianças. Jesus foi fugido para o Egito porque Herodes queria matar. E isso não mudou. Mas pasmem, do som de adoração das crianças, aquele som que às vezes é tão fraquinho, que às vezes é tão estridente, silencia o vingador.
E este é um movimento que Deus está trazendo para nós, porque Ele diz, eu estou com o fraco, com o pequeno, e eu quero que vocês, como igreja, honrem, como filhos meus, honrem também. Então, pensando nisso, como Jesus tratava as crianças, eu quero trazer aqui 4 posicionamentos de Jesus diante das crianças. A gente vê às vezes no alto de Páscoa aqui, quando Jesus está ali com os discípulos, as crianças vêm, quase derrubam ele. E não era diferente. Queridos, não tinha anticoncepcional, não tinha leis, né, para que as mulheres pudessem saber se queriam ter 1, 2 filhos. Se hoje os nossos avós, eles contam com 11, 12, 15 filhos. Imagina no tempo de Jesus, as crianças brotavam do chão. Era muita criança. E talvez por ser muita criança, num tempo tão hostil, criança era desprezada, criança não era contada. E se fosse menina, era ainda mais desprezada. A criança comia do resto que sobrava dos adultos. A criança não tinha voz. Era nada, criança era nada. Agora Jesus diz para tudo. E em 4 situações Jesus vai trazer a importância delas, eu quero ler com vocês. Então, como Jesus tratava as crianças? Primeiro, oferecendo. Então eu digo a vocês, ofereça acesso e afirmação para as crianças. Olha o que vai dizer em Mateus 19:14. Então disse Jesus, vamos ler juntos? Deixem vir a mim e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Os discípulos estavam proibindo, não é porque era Jesus, a proibição era sempre. E Jesus diz, não, vocês não estão entendendo, Deixem vir a mim. Queridos, quando você vai no Ignição, quando você serve no Ignição, tem gente que fala assim, chega o pastor Felipe e diz assim, pastor Felipe, eu não vou servir não, porque eu preciso assistir mais o culto, sabe, pastor Felipe? Eu preciso receber mais de Deus, então eu não vou servir aqui com as crianças. Mal sabe ele, que é nas crianças e entre elas que o reino é instalado. É ali que ele vai receber muito mais do que aqui. Porque esse de tais é o reino. Então, quando eu estou com elas, e aí cheguei um pouquinho mais cedo aqui, a gente estava se preparando para entrar, a pastora Mariana chegou com os filhos dela, e eles voaram assim em cima de mim, e aí a pastora falou assim, não, eu falei assim, Mari, para, porque isso aqui eu vou perder autoridade para pregar. Deixem vir a mim, ouçam o que elas estão dizendo, deem voz de comando para elas, deem voz de autoridade. Seus filhos sonham, eles recebem palavras de Deus. Eles não estão brincando. Então Jesus está dizendo, isso é importante. Olha só, em João 6:9. Todo mundo conhece essa história da multiplicação de pães e peixes. Estava lá a multidão, estava Jesus, estavam os trapalhões, vulgo, seus discípulos, que tiveram uma maravilhosa ideia. Estava acabando o dia, as pessoas estavam com fome, Jesus manda todo mundo embora, a gente não vai ter condições. E Jesus, vocês deem de comer. E o que acontece ali, no meio do caçar de alimentos? Um menino. Tem 5 pães, 2 peixinhos. Então Jesus diz, chame o menino. Dê importância a ele, dê acesso, afirmação às crianças. E hoje em dia nós temos alguns embaraços. As crianças estão aprendendo muitas vezes com o nosso exemplo a mentir. Tipo assim, liga o banco lá na sua casa, sua criança atende, e você diz assim, diz que o papai não está. Você está se livrando de algo. E você está escravizando o seu filho na prisão da mentira. Deixai vir a mim, não afastai. Tratamento da espiritualidade da criança é um outro empecilho que muitas vezes a gente diz assim, a criança parece que ela tem o Espírito Santo Júnior, criança parece que está sempre brincando, criança parece que não entendeu nada, ela entendeu mais que você. Ela acabou de vir do céu, eu acabei de dizer para você está aqui na terra há muito tempo, ela acabou de chegar do céu. Acesso.
Então Jesus quer que as crianças sejam livres. Queridos, pais, mães, estou falando para mim também. Saiam do caminho das crianças, deixem elas ter um encontro com Jesus. Deixem elas olharem para Jesus, porque talvez você não está enxergando, mas elas estão. Conta-se a história daquela criança que veio na celebração da manhã, num lugar muito distante no Nordeste, não chovia há muito tempo, e o pastor disse: irmãos, nós vamos orar para chover. E aquela criança volta na celebração da noite com o guarda-chuva dela, e a mãe diz: menina, onde você vai com esse guarda-chuva? Ela diz: mas a gente não orou? E as crianças vão nos ensinando o tempo todo. Você sabe que a personalidade de uma criança é formada até 7 anos. Depois dos 7 anos, se entrega para Deus. Confia nele e o mais ele fará. Entendeu? Você só tem 7 anos para formar um caráter. Passa muito rápido. Parece que era ontem que eu estava com as minhas crianças no berçário. Eu estou com uma de 19 e uma de 16. Vamos lá. O segundo movimento de Jesus, observe e proteja as crianças. Olha o que diz em Marcos 10, 14. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Jesus ficou indignado e disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas, em pureza, em expectativa, em alegria, em fé, em movimentos livres, em aceitação. Jesus muito sábio o tempo todo. E eu já estou lendo um segundo texto para você, dizendo praticamente a mesma coisa. Olha o que diz em Marcos 9, capítulo 22, que Jesus libertou um menino que estava possesso. E o texto, ele vai dizer que enquanto os fariseus julgavam a história de vida daquela família, Jesus pega e toma e tem uma atitude de salvar aquela criança. Enquanto diz: pode, não pode, hoje é dia, hoje não é dia, ele é assim, ele é assado, Jesus levanta. Crianças são sensíveis espiritualmente. Crianças gostam do sobrenatural. E o diabo sabe disso. Então, antes que a espiritualidade do inferno alcance o coração das crianças, apresente a espiritualidade do céu. Ela é fantástica, ela é extraordinária, ela é dinâmica, ela é legal, ela não é chata, ela não é enfadonha. Talvez você expresse assim quando você vai ler a Bíblia, né? Chega no domingo, assim, vai para a igreja. Onde mesmo que eu deixei minha Bíblia? A criança está vendo, né? Ou chega na hora do almoço, você está almoçando, você vem na celebração, sua criança está ali brincando, né? Ouvindo. E você fritando o pastor, falando mal da igreja. Pais descomprometidos geram filhos desconectados. Qual é o seu comprometimento com a igreja, com Jesus? Seus filhos refletirão. Lógico, eles terão as próprias responsabilidades deles. Mas haverá isso. Então observe, proteja. Nós estamos falando também de justiça social. Como igreja, nós levantamos também uma bandeira, se soubermos, no nosso ministério, que uma criança está sendo abusada na sua casa, está com uma maneira ruim, faz um desenho, nós vamos denunciar como igreja. É crime. Pedofilia é crime. Abuso sexual com criança é crime. Escravidão é crime. Vamos orar, mas vamos agir. Vamos proteger as crianças. 3, aprenda com as crianças. Falamos sobre isso. E as abençoe. Olha que texto maravilhoso. Marcos 10, a partir do verso 14. Quando Jesus viu isso, ficou indignado com eles. E mais uma vez disse o quê? Deixem vir a mim as crianças. E não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E ele continua: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida,
tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Eu já passei uma experiência muito grande, que me marcou muito, e que de vez em quando eu tento também fazer a mesma coisa. Você está naquele supermercado, você tem aquela criança, ela não está gritando, ela está agoniada, ela está chorando, seja por piti, por chilique, por indisciplina, ela está ali. E aí, a gente fazendo a comprinha da gente, e você fica quieto, o que você pensa? Assim, nossa, que criança birrenta, nossa, que mãe que não dá disciplina. Ora, e eu já passei essa experiência. Ô Jesus, abençoa essa criança, visita ela, aparece para ela, acalma a alma dela, mostra para ela que as coisas não são conquistadas assim. E começa a orar, passa por ela uma vez, dá um sorriso, passa de novo, dá outro sorriso. E você vai ver com seus olhos que você vai mudar uma atmosfera. Não é de uma criança, é de uma família. Não é de uma família, é de uma geração. Você é agente de cura. Você pode fazer isso. Veja, você nunca mais vai ver aquela criança. Você já pensou se um dia você chegar no céu e vier um homem ou uma mulher na sua direção, assim, eu não sei qual corpo glorioso que a gente vai subir, mas ela vai dizer assim, ei, lembra de mim? Não, você é aquela mulher que orou para mim lá no supermercado? Eu acredito nisso. E como eu acredito que o Senhor trabalha através de nós das maneiras mais inusitadas, principalmente com crianças. Quarto e último, seja instrumento da salvação para as crianças. Como eu disse, sai da frente, deixa elas terem um encontro com o Senhor. Lucas 18:16, eles estavam ali conversando algumas coisas, e mais uma vez Jesus volta para eles e diz, venham crianças, ele chama. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Então, em Mateus, em Marcos, em Lucas, a mesma fala. E toda vez que Jesus repete algo, Ele está querendo dar uma verdade espiritual. Ele está querendo nos mostrar uma arma espiritual de atenção. A filha de Jairo era uma menina que havia morrido. Jairo foi atrás de Jesus. Se você não conhece a história, você pode ler depois em Lucas, capítulo 8, a partir do verso 30 e pouco, mas chega no 54. Jesus vê a agonia daquele pai, ele vai em direção. Gente, ela é uma criança, ela era uma menina. Eu acho que algumas pessoas falavam assim, Jesus não desperdiça milagre com uma criança. Mas Jesus disse, para tudo. Jesus entra no lugar, tira os adultos, pai, a mãe, alguns discípulos. Ele ora sobre a criança e ele diz, Talita cumi. E aquela criança, menina, se levanta. Jesus está dizendo, salvem as crianças das suas mortes da alma, mortes do espírito. Não é só a roupa, não é só o alimento, é a eternidade. E o texto, ele é muito claro. Quando ele vai dizer, eu quero, eu vou. Ele estava lá ocupado, curando a mulher hemorrágica. Dá uma atrasadinha, a criança morre, mas ele chega. Só que hoje, Jesus está em mim, está em você. É você quem vai dizer, Talita cumi. É você quem entra nas casas, quem intercede. Porque Ele te dá essa autoridade e esse poder. E nós vamos ver daqui a pouquinho a respeito de algo que você pode fazer. Está um pouquinho mais longe de você, mas você pode fazer. Crianças de Fortaleza ou de qualquer lugar do país. Esse ministério fabuloso que nós vamos ser apresentados aqui, aonde uma criança vai escolher você para amá-la, para abençoá-la. Isso é lindo. Jesus chama uma criança e ressuscita ela. Eu quero concluir com uma outra passagem maravilhosa do ministério de Jesus, agora em Mateus 18. Você pode abrir, se você tiver a sua Bíblia, em papel ou mesmo no digital. Nós vamos ler alguns textos. Eu quero ler a partir do verso 1, que diz assim, estou lendo Mateus, capítulo 18, a partir do verso 1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e fizeram uma pergunta bem básica, bem espiritual. Falaram, ei Jesus, quem é o maior
no reino dos céus. Então, Jesus chamando uma criança, coloca no meio deles. Agora pensa a cena. Criança era 0. E haviam muitas delas ali. E ali era uma conversa de adulto. Uma conversa séria. Fariseus, saduceus, discípulos, homens, mulheres. E Jesus pega uma criança e põe no meio. Agora eu pergunto a você, a criança ficou quietinha ali, gente? Olhando. Ficou igual pipoca, né? Sendo criança. Porque às vezes a gente quer criança, não seja criança. Porque às vezes uma criança de 3, 4 anos, vamos lá, 5, 6, que derruba um copo de suco na toalha de linho da vovó, a mãe quase espanca. Ei, menino, você não. Aí a criança fica com aquela cara de uai. Por quê? No mesmo almoço, uma visita derruba o suco. Na hora que vai virar a jarra. A mesma mãe diz, não foi nada. A gente passa alguma coisinha. Deixa a criança ser criança. Criança tem comportamentos, ela está aprendendo. Demora, mas a gente aprende. Mas Jesus traz aquela criança no meio dos adultos e ele diz assim, eu lhes asseguro, acompanha comigo se você estiver com a Bíblia aberta, que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Uau! Portanto, quem se faz humilde, e humildade não é pensar menos de si. Humildade é saber quem você é. E pensa que uma criança sabe quem ela é. Então Jesus está dizendo, como uma criança, este é o maior no reino dos céus. E ele continua, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está recebendo, está me recebendo. Gente, para tudo. Quem recebe, quem acolhe, quem traz para, quem se importa, está me recebendo. Jesus está dando cara a tapa ali, está dizendo, olha só, faça por mim pelo menos. E ele diz, mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Nós temos aqui uma foto de uma pedra de moinho. Eu quero que você veja, porque talvez essa pedra não tivesse ali perto ou sim, mas Jesus fez com que as pessoas se lembrassem. A pedrinha aqui, ó. Jesus está dizendo, quem impede uma criança de vir a mim? Quem é um empecilho, é um obstáculo? E isso não é só no abuso, na violência, mas é na omissão. Mas é o não fazer nada. É como se pegasse aquela pedra, porque o trigo, né, era colocado ali naquele lugar, e aquela pedra bem pesada, porque do outro lado tinha tipo uma madeira onde as pessoas rodavam e o trigo era debulhado. Era muito pesado, para poder virar aquilo um pó, uma farinha. E ele está dizendo, olha, é melhor você deixar as crianças virem, porque se você não fizer, isso acontecerá com você. Agora eu quero que você caminhe lá no verso 10. Eu amo esse texto. Mateus 18, 10. Ouça comigo, estou lendo na Nova Versão Transformadora, diz assim, tomem cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos. Ouça, pois eu lhes digo que no céu, os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai Celeste. Uau! Nós não acreditamos no anjo da guarda. Nós acreditamos em anjos enviados por Deus para nos servir. Agora o texto, no original, pequeninos é criança e anjo é anjo. Jesus está dizendo o seguinte, toma cuidado com o que você faz com as crianças, porque os anjos que cuidam das crianças, eles estão tete a tete com o Pai que está no céu. A gente. É online. A importância, o olhar de Jesus para isso. Então,
Quando eu me deparo com a palavra de Deus, e aí você pode dizer assim, Vivian, mas eu tenho tantas coisas para fazer essa semana, eu tenho tantos desafios. Pois é, sabia que às vezes a resposta para você está num momento como esse, está numa conscientização como essa, está num olhar que você talvez nunca teve. E eu quero te dizer mais, existe uma criança dentro de você, não é isso? Todo mundo diz? A maioria das nossas dores, dos nossos medos, dos nossos traumas aconteceram na nossa infância. E eu quero também essa noite dizer, permita Jesus ir com você na sua infância, para que você receba esse perdão, essa graça, e seja curado. Da Vivian menina, a Vivian mulher, etapas de cura. E assim você vai se tornando cada vez mais um agente de cura, um agente de graça na vida dos seus, dos que estão longe também. Então, ele enfatizou, valorizou crianças, honrou crianças, deu exemplos com a sua própria atitude, pureza, humildade, respeito. A cura da sua infância, a cura da infância que está ao seu redor, vai transformar o mundo. Você se tornará um adulto com um significado maior e romperá. Aprendemos então que Jesus trata as crianças dando a elas liberdade de expressar a sua fé, com a sua pureza, a sua simplicidade, olhando e defendendo as crianças de todos os perigos que possam acontecer, chamando as crianças para estar perto de Jesus. Nós vamos amar e cuidar das nossas crianças. Você vem comigo? Amém? Você diz, eu quero, eu posso. E eu quero terminar com uma frase, na verdade um parágrafo, de um autor. Ele é teólogo, eu não conhecia. Essa manhã eu ouvi o pai aqui espiritual, o pastor Carlito pregar, e eu fui atrás e eu vi o Rubem Alves. É uma pessoa muito sensível para falar do universo da criança. Agora, escute o que ele diz. Deus é alegria. Uma criança é alegria. Deus e uma criança têm isso em comum. Ambos sabem que o universo é uma caixa de brinquedos. Deus vê o mundo com os olhos de uma criança. Então, está sempre à procura de companheiros para brincar. Esse é o olhar de Jesus. Essa é a autoridade de Jesus. E essa manhã o Senhor está te convocando para um movimento lindo de cuidado, de amparo com as crianças. Hoje mesmo você vai se deparar com muitas delas. Crianças estão sofrendo no Haiti, depois de um terremoto terrível, com escala 7.4. Crianças estão sendo estupradas no Afeganistão. Tantas histórias. Nosso Nordeste. Nós não podemos fazer nada. Podemos sim. Podemos orar, interceder e nos conscientizar. Mas mais do que isso, eu penso que essa é uma noite onde Jesus quer sensibilizar o seu coração como o dele. Jesus quer que você tenha um olhar para as crianças, para que você o receba. Talvez a sua fé está comprometida, um não acreditar. Talvez a arrogância da sua vida, a desvalorização da sua família, dores, ansiedades, depressões, simplesmente porque você não se tornou como uma criança, nos braços de Jesus. E nós queremos com essa mensagem dessa tarde, já ficando noite, que você se lance nos braços de Jesus e ouça o que Ele tem para dizer para você. Como Ele quer te amar, te amparar e quer te encorajar. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora.
O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.